Olá, eu sou a Ana Paula Prado, eu sou Country Manager do InfoJobs e hoje eu vim aqui para compartilhar um pouquinho com vocês o meu conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses 20 anos trabalhando com RH e também com tecnologia. Bom, hoje o desafio é falar sobre KPIs em RH, então quão importante é nós falarmos sobre dados na tomada de decisão. Aqui no InfoJobs nós estamos há 17 anos promovendo o encontro entre as empresas e os candidatos, com soluções digitais e inovadoras. Então as nossas soluções elas vão se transformando de acordo com as necessidades do mercado. Então, nós conversamos sempre com os nossos clientes para entender quais são as necessidades e nós também acompanhamos toda a tendência do que está acontecendo, quais são as novas necessidades, quais são os novos desafios das empresas, enfim. A gente sabe que a tecnologia ela vem mudando bastante a nossa sociedade. E uma vez que muda a sociedade, muda também a forma como as empresas elas atuam e a forma como os departamentos dentro das empresas também atuam. Né? Isso não é diferente dentro do RH. Então o RH ele também teve que se adaptar. A gente percebe que ele também já tem uma veia tecnológica cada vez mais. E a pandemia ela foi um fator decisivo para esse momento. Então a pandemia acabou acelerando essa digitalização dentro do RH, dentro de outros setores também, mas dentro do RH. Nós vivemos um momento em que nós percebemos, poxa, como é que a gente vai fazer? Né? A partir daqui, como é que eu continuo contratando, como é que eu continuo falando com os meus colaboradores, como é que eu continuo fazendo os meus processos, como é que eu continuo falando com os meus pares, enfim. Então a tecnologia ela veio para ajudar nesse sentido. Só que a tecnologia, ela já estava acontecendo e vai continuar acontecendo, é uma tendência, cada vez mais nós vamos digitalizar os nossos processos, porque é uma necessidade, né? Então nós vivemos num mundo bastante competitivo, competitivo entre empresas, enfim, então quando você digitaliza os processos, você acaba ganhando agilidade. Então a tecnologia, ela acaba sendo fundamental. Né? Ela traz uma cultura ágil para a empresa e ela também contribui para que os departamentos eles sejam mais assertivos. Dentro do RH acontece da mesma forma. Então, quando o RH ele passa a digitalizar os processos, ele ganha mais tempo para participar da decisão da empresa como um todo, para participar da estratégia da empresa. E a pandemia ela fez muito isso, né? Então a pandemia ela acelerou o processo de digitalização de muitas empresas. A gente tem muitos casos práticos de empresas que durante a pandemia tiveram que digitalizar os processos seletivos. Então nós somos muito buscados por isso. Então empresas que estavam muito acostumadas já a contar com uma parte do processo seletivo ter o apoio da tecnologia, mas outra parte não. Por exemplo, a entrevista. Então, foram empresas que nos procuraram, poxa, como é que eu posso fazer esse meu processo, essa minha etapa de entrevista de uma forma digital, né? E nós conseguimos ajudá-las dentro dessa questão. E foram empresas que foram percebendo que, poxa, então eu consigo digitalizar essa etapa, mas eu também posso digitalizar outras etapas. Então, a gente percebe também que em outras empresas que já tinham a entrevista digitalizada, elas passaram também a digitalizar ou automatizar outras etapas dentro do processo seletivo, né? Porque é uma infinidade de possibilidades. Então, a pandemia ela acabou sendo um impulsionador para esse movimento. O RH estratégico, ele atua com dados. Então, em pesquisa recente que nós fizemos com profissionais de RH, nós tivemos um resultado que 95% dessas pessoas consideram importante ou muito importante o uso de dados para a construção de boas experiências e melhorias nos processos. E o dado, ele realmente é muito importante para a tomada de decisão. Então, nós sabemos o que não é medido, não pode ser melhorado. Né? Então, a gente percebe muito mais essa atuação do RH estratégico pautado em dados, pautado em informações. E o que nós entendemos que faz um RH estratégico? Então, no primeiro ponto, o RH ele trabalha de uma forma simples e de uma forma moderna. Ele aplica a tecnologia para evitar planilhas, para evitar e-mails. Ele também tenta automatizar processos que são manuais. Ele padroniza processos que podem ser padronizados.
Ele organiza também processos seletivos e processos que acontecem com uma certa frequência, usa a tecnologia também para que essa organização ela aconteça, e ele tem como objetivo principal melhorar a eficácia da área. Ele possui também um trabalho em conjunto com todas as áreas, né, com todos os setores das empresas, para atender o objetivo macro da companhia, da empresa. E ele tem também uma avaliação de performance desses colaboradores das equipes para entender se as contratações elas estão sendo assertivas, se elas precisam ser melhoradas, enfim. Então, é uma gerência que busca, né, reduzir investimentos de forma inteligente. Quando nós falamos de um RH estratégico, nós estamos falando de dois pontos principais, né? O primeiro é a utilização de tecnologia para otimizar as atividades, e o segundo são as decisões pautadas em KPIs do setor, ou seja, olhar para os resultados da área para saber quais são os próximos passos que devem ser tomados, né? Para eu escolher qual que é a melhor decisão a ser tomada. É basicamente dessa forma que a gente percebe que o RH ele pode auxiliar no crescimento das empresas. Em uma pesquisa recente da Harvard Business, trouxe que as empresas que possuem um RH estratégico, elas têm um desempenho 51% superior às demais. Isso é bem importante. E como é que os dados eles auxiliam na melhor experiência dos meus colaboradores dentro da empresa? Então, dentro do processo seletivo, por exemplo, eu posso entender se aquele perfil da empresa ele dá um match com o perfil do candidato. Quando eu falo de contratação, eu posso também promover para que aquele perfil correto ele seja escolhido com maior agilidade. Dentro da experiência desse colaborador dentro da empresa, eu posso entender através de uma pesquisa de clima como é que ele está, qual que é o turnover, qual que é o engajamento, e além disso também posso entender a minha reputação de marca empregadora. Então, como é que está sendo avaliada a minha empresa no mercado, né? Esses colaboradores que hoje trabalham dentro da minha empresa e esses colaboradores, como é que eles vêm avaliando essa experiência? Como é que está a minha reputação? E além de, com o ATS, né, além de ter toda essa informação de forma digital, de forma simples, de forma prática, ele também promove uma boa experiência para aquele candidato. O indicador de taxa de aderência dos candidatos ao perfil da empresa, ele tem a ver com o fit cultural entre o candidato e a vaga. Então, o que está sendo exigido para aquela vaga, ou como é trabalhar dentro daquele setor, o quanto ele está aderente àquele profissional. Então, quanto mais match, nós sabemos que mais chance dele performar bem, de ele ter uma boa experiência dentro da minha empresa. Então, na prática, o que acontece? O recrutador ele pode estipular quais são as competências que ele precisa para aquela vaga, e ele pode estipular, por exemplo, uma nota de 0 a 10, e daí o candidato vai colocar ali a nota dele, né? Então, o que ele se adequa mais e qual que é a nota que ele dá para cada uma dessas competências, e depois ele vai fazer um match, ele vai fazer um depara para o que ele tem dentro do departamento, né? Para o que ele tem dentro daquela posição. É óbvio que fazer isso manualmente é bastante difícil, mas quando você conta com a tecnologia, por exemplo, de um ATS, isso é feito de forma automática. Então, é só uma parametrização no início, né, quando é divulgada a vaga, e depois disso você já vai conseguir avaliar só os candidatos que estão aderentes àquela etapa, àquele processo. Um outro KPI muito importante em recrutamento e seleção e que tem a ver com rendimento, esse é o KPI muito comum, né? Ele não só é importante, mas ele é comum, é o SLA. Então, é o tempo que eu demoro para encontrar aquele profissional, né? Obviamente, o SLA ele varia de acordo com o setor da minha empresa, ele varia de acordo com a área que eu estou contratando. Existem vagas que a gente tem um SLA super curto e outras vagas que nós temos um SLA que é longo, né? E o SLA ele pode ser impactado não só pelas áreas, mas, por exemplo, quais foram os canais que eu divulguei a minha vaga, quais foram as etapas que eu coloquei para o meu processo seletivo, enfim, esse KPI ele pode ser desdobrado em várias outras informações para que ele tenha um ganho, para que ele tenha uma melhor efetividade.
Um outro KPI clássico, que também tem reflexo de recrutamento e seleção, é a taxa de turnover. A taxa de turnover indica, né, o quanto desses colaboradores eles continuam na empresa ou não continuam na empresa. Então, quantos deles saem da minha organização. A taxa de turnover ele tem um reflexo da contratação, e daí eu consigo entender se essa contratação, se esse processo seletivo ele vem sendo assertivo ou não, ou se existe uma questão, uma divergência entre a seleção e a prática, o dia a dia desse colaborador dentro da empresa. Então, pelo turnover nós conseguimos avaliar isso e também outras várias questões. E eu acho que a gente viu até agora que olhar para dados dentro do RH é uma prática bastante vantajosa. Mas apesar de ser uma prática bastante vantajosa, ela não é uma prática tão simples, porque ela é uma prática que necessita de alguns passos. Como eu disse anteriormente, a tecnologia ela é um grande aliado para que isso aconteça, mas não é só a tecnologia. Aqui nós também precisamos garantir que as informações elas estejam corretas, então elas sejam colocadas nesse sistema de forma correta, e é muito importante que todos os processos eles estejam mapeados. Então, quando os processos estão mapeados, a gente consegue mensurar e entender quais são todas essas etapas e pensar em KPIs para cada uma dessas etapas. Aquela mesma pesquisa que eu citei anteriormente, mostrando que a maioria das pessoas de RH entendem o dado como uma informação relevante, né, dentro de uma tomada de decisão, eles também afirmaram que já tentaram fazer alguma coleta de dados, mensurar dados e desistiram. Porque, como eu disse anteriormente, não é uma tarefa simples. De todos esses profissionais que disseram que desistiram de analisar dados, nós dividimos em vários motivos. São dois principais motivos. O primeiro, e na verdade eles têm o mesmo peso, mas o primeiro porque eles entendem que não tem uma pessoa responsável dentro do departamento que é uma pessoa responsável por dados. E um outro ponto importante que é a ausência da coleta dessa informação. Então, ele não tem a informação sobre o tema para que esse dado ele seja mensurado. 48% das empresas entrevistadas, elas disseram que já utilizam tecnologia para analisar os indicadores de RH. Enquanto isso, 12,7% das empresas disseram que ainda não usam nenhuma tecnologia, porém já avaliam essa possibilidade. Em mais da metade das empresas entrevistadas, 54,4% delas, os dados hoje eles são compilados e manuseados todos em planilhas. E isso acaba dificultando bastante a análise dessas informações. Por isso que nós repetimos que a tecnologia ela ajuda e ela contribui para que a gente consiga ter uma avaliação eficaz e uma tomada de decisão muito mais assertiva. Como conclusão de todo esse nosso papo, eu quero trazer algo que talvez seja um pouco sensível. Sempre quando a gente pensa em tecnologia, nós sempre pensamos, poxa, a tecnologia ela vem como minha aliada ou ela vem como um concorrente das minhas atividades, né? Uma concorrente das minhas atividades. Gente, a tecnologia ela não substitui o trabalho humano. A tecnologia ela não vai tirar o nosso lugar como RH, o nosso lugar como quem analisa o dado. A tecnologia ela não tem a sensibilidade, ela não tem o fator humano ali presente. Então a tecnologia ela só faz com que os meus processos eles sejam mais ágeis, com que eles sejam mais assertivos, para que eu consiga ter uma melhor tomada de decisão. Muito obrigada pelo tempo de vocês, esperamos ter contribuído e conheçam a nossa plataforma, o nosso ATS, que auxilia os seus processos seletivos. Muito obrigada e até a próxima!